Salve galera, bom dia. Pra galera que tá acompanhando de casa, beleza? Resumos aí bem tranquilos sobre o assunto da aula de hoje, período pré-colonial. A gente tá vencendo já essa primeira parte da história do Brasil, que é a parte mais chata, a parte mais maçante, tanto pra vocês quanto pra mim. A gente vai passar por esses assuntos hoje, beleza? Na semana que vem a gente completa com capitanias hereditárias e governo geral. Eu acredito que a partir daí a gente engrene mesmo na matéria que dá menos sono. Então vamos lá. Como a gente viu na aula passada, quando os portugueses eles chegam aqui no Brasil, liderados pelo Pedro Álvares Cabral, os portugueses eles não têm tanto interesse assim no Brasil. Por quê? Porque o que os portugueses buscavam era seguir a cartilha do mercantilismo. Beleza? Lá na primeira aula a gente viu alguns dos princípios do mercantilismo e vimos que a conquista de novas colônias era um desses princípios fundamentais. Essa conquista de novas colônias consistia em 3 objetivos. Primeiro, encontrar metais preciosos. Segundo, encontrar um novo mercado consumidor. Terceiro, encontrar novos produtos para uma comercialização razoavelmente rápida. Quando os portugueses chegam aqui, eles encontram metais preciosos? Não, de primeira não. Encontram mercado consumidor? Não. O que seria um mercado consumidor? Gente para você comercializar. Encontraram o que aqui no Brasil? Índio. Todo mundo pelado no meio do mato. Índio não praticava comércio, não praticava nenhum tipo de atividade econômica, muito mal trabalhava. E produtos para comercialização rápida, como as especiarias, por exemplo, que era o que estava na moda, também não encontraram de primeira. Safo? Então, nesses primeiros 30 anos, Portugal não vai demonstrar tanto interesse assim no Brasil por causa disso, por não terem encontrado de primeira aquilo que eles mais almejavam. A única coisa que Portugal vai encontrar aqui de interessante, de rentável, foi o tal do pau-brasil. O que era o pau-brasil? Era uma árvore que tinha uma madeira avermelhada e eles usavam essa madeira para extrair uma tinta que eles usavam para tingir tecidos. Então a primeira atividade comercial de Portugal aqui na América, aqui no Brasil, foi a extração e comercialização do pau-brasil. O nome do país, o nome da colônia, veio exatamente por conta disso. Aí, como eles não queriam no começo investir numa colonização efetiva aqui no Brasil, as primeiras expedições que vieram para cá elas tinham 2 objetivos principais: reconhecer o território, que era grande pra caraca, e guardar a posse desse território. Como assim guardar a posse, professor? Proteger de invasões estrangeiras. Embora eles na prática fossem invasores, mas segundo o Tratado de Tordesilhas, a terra pertencia a eles. Então eles tentavam proteger para que invasores de outros países além de Portugal, não acabassem vindo para cá. Isso não vai dar muito certo, a gente vai ver daqui a pouco. Dessas primeiras expedições, eu listei para vocês as principais. A primeira delas em 1501, liderada por Gaspar Lemos. A segunda, em 1503, liderada por Gonçalo Coelho. E as terceiras, entre aspas, foram expedições que aconteceram entre 1516 e 1520. Essas foram chamadas expedições guarda-costas. O nome já é sugestivo, imagino eu. O grande objetivo dessas expedições era exatamente proteger o litoral brasileiro contra invasores, sobretudo franceses. E o cara que vai liderar essas expedições é um tal de Cristóvão Jacques. Não dá certo por quê? Embora ele tenha conseguido expulsar alguns franceses daqui, o objetivo não era expulsar, era impedir que eles viessem. E se ele precisou expulsar, já dá para entender que o primeiro objetivo já não foi alcançado. Essa exploração do pau-brasil, galera, ela acontecia dentro de um sistema. Esse sistema, ele acontecia da seguinte forma: quem quisesse vir para cá, a coroa portuguesa, ela não bancava nada, ela não colocava um centavo na colônia. Quem quisesse explorar a colônia tinha que ter uma permissão da coroa, obviamente, mas ter que bancar tudo isso do próprio bolso. Tudo que a coroa exigia era o pagamento de impostos. Então, para a galera que vinha de Portugal para cá para explorar esse pau-brasil, a coroa portuguesa ela demarcava territórios e dava esses territórios demarcados para grupos, para espécie de consórcios, para famílias, para grupos privados fazendo essa exploração. Esse sistema de demarcar esses territórios para a exploração do pau-brasil era chamado de estanco. Beleza? Coloquei aí em azul para destacar. E em vermelho eu coloquei a forma como esse trabalho era feito. Obviamente não pensem vocês que o português vinha para cá para ele mesmo meter a mão na madeira para cortar. Alguém tinha que fazer o trabalho pesado.
Esse alguém eram os índios, a galera daqui, os nativos. Os índios aceitavam de boa fazer esse trabalho? Aceitavam. A relação no começo foi pacífica. Então, o que eles faziam? Os portugueses, para, entre aspas, pagar essa mão de obra, eles davam aos índios qualquer porcaria que eles tivessem na embarcação e que eles não quisessem mais. Como um pedaço de espelho, pedaço de tecido, canivetes, qualquer coisa. Essas coisas que eles davam para os índios eram chamadas quinquilharias. Caraca, gaguejei. Era uma troca que eles faziam entre a mão de obra e esses produtos, essas quinquilharias. E essa troca feita era chamada de escambo. Beleza? Então, o escambo, eu esqueci até de colocar aí no slide. O escambo, então, vai ser essa forma como a mão de obra ela acontecia, essa troca entre quinquilharias e a mão de obra indígena. E o estanco era o sistema de demarcação de territórios para a exploração desse pau-brasil. Beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai falar da virada de 1530 e a efetivação da colonização do Brasil.